Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 25 de novembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar palavras de vida eterna. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos lembra que o cristão normalmente é perseguido por causa da sua fé. Isto aconteceu no passado e ainda acontece no tempo presente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele no qual nós cremos e seguimos, disse muito claramente e de várias maneiras que aqueles que o seguirem serão perseguidos. Lembremos da bem-aventurança dita por Jesus que nos alerta para essa realidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta citação está em Mateus 5, 11, 12. A perseguição e o sofrimento dos discípulos de Jesus fazem parte do anúncio de nossa fé. Testemunhar Jesus em qualquer época ou lugar atrai os inimigos de Jesus, e estes lançam toda sorte de maldade contra os seguidores do Mestre. Sofrimento, perseguição, prisões, acusações, morte e ódio era o que aguardava os discípulos de Jesus naquele tempo. Até mesmo a perseguição por parte dos próprios familiares. Tudo isso por causa da fidelidade ao Mestre Jesus. Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos em qualquer época e lugar que tenham vivido. Em alguns momentos, a perseguição será mais acirrada. Outros momentos será menos acirrada, mas sempre haverá perseguição aos cristãos. O que interessa saber é que, no meio das perseguições, devemos permanecer firmes na fé, não negando o Senhor, sabendo que, como disse o Senhor Jesus no Evangelho de hoje, será com a nossa perseverança que haveremos de ganhar a vida. Essa citação está no Evangelho de hoje, no versículo 19. É assim que ele termina o Evangelho. Lembremos-nos também das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos cristãos de Roma. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 18.
Nos diz Paulo, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que haverá de ser revelada em nós. E noutro momento, quando escreve aos cristãos de Corinto, o mesmo apóstolo Paulo atesta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 17 a 18. O apóstolo nos fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Estas palavras do apóstolo Paulo são de grande consolação, pois nos ajudam a perceber como, após o sofrimento, nós, cristãos, podemos esperar a glória. Trata-se de uma glória eterna, diante da qual os sofrimentos da vida presente são pouca coisa. Eu diria que o sofrimento não vem de Deus, mas dos homens. Mas é justo também nós passarmos pelo sofrimento. Afinal, o próprio Jesus sofreu muito por cada um de nós. Se Jesus sofreu tanto por cada um de nós, por que não haveríamos nós também de sofrer por amor do seu nome? E além disso, todos os sofrimentos por que passamos são pedagógicos. São Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, que nossas tribulações cooperam para o nosso bem, porque produzem em nós a perseverança e a esperança. Já São Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, nos lembra que as nossas provações aqui neste mundo produzem em nós a paciência. E ele nos diz: e a paciência cumpre perfeitamente a obra de Deus em nós. Então, não murmuremos contra Deus quando passarmos pelas aflições. Elas têm um sentido na nossa vida. Na hora da tribulação, podemos não entender o porquê daquele sofrimento, mas no momento oportuno, Deus nos revela o seu sentido. Não devemos nos desanimar, afinal, tudo o que acontece conosco é para nos tornar melhores e, ao mesmo tempo, glorificarmos a Deus. E quando formos menosprezados por sermos cristãos, fiquemos alegres, porque, de alguma forma, Deus nos julgou dignos de sermos menosprezados e perseguidos por honrarmos o nome do seu Filho Jesus. Então, peçamos nesta manhã de quarta-feira a Deus, nosso Pai, que Ele nos dê uma fé madura e profunda, que nos possibilite perseverar nos momentos de dificuldade, sem abrir mão da tarefa que cada um recebeu, que é a tarefa de levar adiante o projeto de Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe,
saúde, paz e bem.